Tem uma cena no mangá que é simples, mas que pesa demais. Ace, ainda criança, passa na frente de um bar e ouve alguns adultos falando sobre o Roger. Então um deles pergunta: e se Gold Roger tivesse um filho? E um dos homens responde: então ele seria executado. E eles dão algumas sugestões de como essa execução deveria acontecer, e são terríveis as sugestões. E o Ace está ali, uma criança ouvindo tudo. Porque essa criança, que já nasceu condenada e odiada, é o próprio Ace. E a partir daí que eu quero contar como Oda construiu um dos arcos pessoais mais bem feitos de toda a obra. Porque a história do Ace não é só sobre poder, não é apenas sobre piratas, não é só sobre o One Piece. É sobre uma pergunta só. Como você vive quando o mundo inteiro decretou o seu fim, antes mesmo de você entender o que estava acontecendo? Mas vamos por partes. Antes do Ace abrir os olhos pela primeira vez, o governo mundial já tinha mandado matá-lo. E não foi por algo que ele fez, mas pelo sangue que ele carregava. A mãe dele, Rouge, segurou a gravidez por 20 meses. 20 meses, cara. Por pura força de vontade, escondendo do governo que queria matar o seu filho. Devido a tanto esforço, ela dá à luz e morre em seguida. E é em meio a esse caos que nasce o Ace. Ele chega no mundo sem pai, sem mãe e com o nome mais odiado da história no seu DNA. Então essa criança cresce e vai ouvindo que deveria ser exterminado, que ele era uma aberração e que o mundo seria melhor sem ele. E cara, ele internalizou tanto isso que um dia ele vai até o Garp, o único adulto praticamente na vida dele, e ele pergunta para o Garp: você acha que eu realmente deveria ter nascido? Cara, é uma criança perguntando se ela merecia existir. E o Garp responde: isso você só descobre vivendo. É cruel sim, mas de certo ponto é honesto, porque o Garp não tinha como responder essa pergunta. Ninguém tinha. E talvez essa seja a resposta mais humana possível para uma pergunta tão dura como aquela. Então o Ace, ele sai para encontrar essa resposta sozinho, para provar a sua existência. Ele troca o nome do pai pelo da mãe, Portgas. A gente lê até que ele recusou a se tornar um Shichibukai. Ele se recusou a virar um cão do governo que tentou matá-lo. Ele constrói uma identidade inteira para provar que ele era alguém além do Roger. Mas não dá para pagar a origem apenas na força bruta. Tem um detalhe interessante na trajetória do Ace que vai passar batido porque não é tão épico assim. É um momento que acontece. O Ace vai pessoalmente até o Shanks, um dos homens mais perigosos, mais importantes do mar, para agradecer porque o Shanks salvou a vida do Luffy. Ele foi até o Shanks só para agradecer. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Ele tinha tanta coisa importante acontecendo, mas porque o cara salvou o Luffy, ele vai lá pessoalmente até onde esse cara tá para agradecer por ele ter salvo o seu irmão. E a resposta para isso é que o Luffy plantou no Ace uma coisa diferente. E tem uma cena no mangá que resume o quão destruído estava o psicológico do Ace. Depois de alguns eventos, o Luffy tá chorando na frente dele e o Luffy diz que não tem mais ninguém. E o Ace, ao invés de receber isso como aquilo que deveria ser, é alguém dizendo que ele é a pessoa mais importante do mundo para ele. Que sem ele não teria mais ninguém. É para se sentir lisonjeado, orgulhoso de si mesmo. Mas o Ace, ele pergunta: você realmente precisa de mim? O Luffy confirma rapidamente: uhum. E mesmo assim, mesmo com o Luffy em prantos na frente dele, mesmo tendo ouvido que ele é a única pessoa que aquele menino tem, o Ace precisa ir além e ainda pergunta: você está me dizendo que você quer que eu viva? Você já pensou no tamanho disso? Isso vai além de insegurança. É um cara que foi
tão convencido que ele não merecia existir que alguém precisar dele não é o suficiente. Ele precisava ouvir em voz alta que ele merecia estar vivo. E o Luffy responde sem hesitar, sem pensar, sem precisar entender o porquê da pergunta. O Luffy diz, claro que sim. Sem saber do pai, sem saber do nome, sem se importar com nada disso. E para um cara que cresceu ouvindo a resposta contrária de todo mundo ao redor, isso não é pouca coisa. Então, por causa de todo esse laço, a importância do Luffy é tão grande para ele que ele precisa agradecer ao Shanks por ter salvo aquele garoto. Depois veio o Sabo e os três viraram aquele trio de pilantras, roubando comida, caçando, sobrevivendo, aprontando, construindo um mundo que era só deles, longe de tudo o que o mundo grande falava sobre o Ace. Até que um dia, o Ace roubou o sake da Dan, ele se sentou com os dois e propôs. Quando homens compartilham sake, eles se tornam irmãos. Sabe, eles podem acabar até em navios diferentes quando forem piratas, mas esse laço jamais será quebrado. Eles brindam e decidem que serão irmãos. Não tinha sangue, não tinha obrigação. Eles escolheram ser. É interessante isso, né? O Ace passou a vida inteira sendo definido por um sangue que ele não escolheu. A primeira coisa verdadeiramente dele foi essa. Uma família que ele montou do zero com duas pessoas que não deviam nada para ele e ficaram do mesmo jeito. Mas não tem como falar do Ace sem falar, você já sabe, né? Do Barba Branca. O Ace ficou tentando matar o Newgate e ele perdeu todas as vezes. Ele tentava matar o Barba Branca. E em um momento ele revela quem ele era de verdade. Filho do Gold Roger. Talvez esperando que aquilo mudasse tudo, a visão que o Barba Branca tinha a respeito dele. Ou que talvez aquele fosse um motivo para ele ser expulso ou coisa pior. O Barba Branca riu. Ele disse que não ligava e que todos são filhos do mar. Então, ao ouvir tudo isso, o Ace fez a sua tatuagem no Barba Branca nas costas. Ele tinha finalmente um lar que ele não herdou, mas que ele escolheu. E o lar o escolheu de volta. E foi exatamente esse lar que o Akainu usou como gatilho. No meio da guerra de Marineford, no momento o Ace estava livre, fugindo com seu irmão Luffy. Então o Akainu chama o Barba Branca de perdedor. Chamou a tripulação também de covardes. E o Ace se virou. E eu sei o que você está pensando. Ou o que você pode estar pensando. Ou o que eu posso ter pensado na época que eu vi essa cena. Cara, que burrice! Por que ele parou para dar ouvidos para o Akainu? O caminho já estava se abrindo, o pessoal estava se sacrificando, era só fugir. Mas o Ace não poderia deixar passar um insulto a quem era a família. Ele não poderia fingir que não ouviu. Não era só uma questão de impulso. Ele luta, leva o ataque de Akainu no peito e caiu nos braços do Luffy. E nos seus últimos segundos de vida, ele explica o que é que ele buscava, qual o seu objetivo, qual o seu propósito na vida. Ele diz que não era fama ou reconhecimento o que ele realmente queria. O que ele queria era uma resposta para a pergunta se ele deveria ter nascido. Ele passou uma parte da vida tentando responder isso na força bruta, no nome que ele escolheu, no título de Shichibukai que ele recusou, nas batalhas que ele travou, e a resposta chegou aqui, nos braços do irmão que bebeu sake com ele numa floresta quando eram crianças. As últimas palavras de Ace foram: muito obrigado. Vocês que ainda assim me amaram. Ainda assim. Duas palavrinhas que dizem muita coisa. Ainda assim. Mesmo com o sangue, mesmo com o nome, mesmo sendo filho do Roger. Você lembra lá no começo? O povo num bar querendo que as últimas palavras dele fossem: me desculpe por ter nascido. As últimas palavras de verdade foram: obrigado por terem me amado.
é que às vezes a história não precisa de um final grandioso. Às vezes ela só precisa chegar no lugar certo. Mas agora eu quero ouvir de você. Comenta o que você acha do Ace. Se você lê ele, você enxerga ele da mesma forma que eu vejo, ou você tem uma leitura completamente diferente. Porque esse realmente é um personagem muito profundo em One Piece. E eu queria ouvir sua opinião, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve nesse canal para mais análises assim como essa. E até o próximo vídeo.